Olá, estamos de volta com mais um Palavra do Professor, programa que hoje vai falar sobre combate à corrupção. E para isso a gente trouxe um especialista no assunto, que é o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Dalva. Olá, internautas. Com base nas investigações, doutor, eu gostaria de saber se a gente pode falar que a corrupção realmente é um problema endêmico no Brasil e por quê? A corrupção no Brasil ela está enraizada historicamente e ela tem tentáculos que abraçam diferentes órgãos públicos. Desde 1650, com o padre Antônio Vieira, já se reclamava da corrupção no país. Recentemente, no caso Lava Jato, foi possível traçar um diagnóstico de uma corrupção que existia não apenas na Petrobras, mas em diversos órgãos públicos, fruto de um sistema de loteamento de órgãos por partidos políticos e políticos que objetivavam com isso angariar recursos para enriquecimento ilícito próprio e para financiamento de campanhas eleitorais ilícitas. Um delator do caso Lava Jato chegou a dizer que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. Ele falou que a corrupção está espalhada, existe quase um tabelamento. Na área federal seria em torno de 5% do valor dos contratos, na área estadual 10% e na área municipal chegaria a 30%. É algo com que nós temos que nos preocupar e muito. O senhor vem participando aí por todo o Brasil de diversas palestras também sobre o assunto e aponta algumas causas também que na sua avaliação estariam então na origem desse nosso problema grandioso de corrupção. Quais seriam elas? A corrupção é um fenômeno multifacetado, ela tem diversas condições que a influenciam. No estudo sobre corrupção policial eu arrolei mais de 20 condições. Mas quando nós olhamos o caso Lava Jato, o modo como aconteceu, as diversas áreas que estiveram afetadas e contratos, os depoimentos dos colaboradores, os casos de corrupção da história recente, nós podemos identificar duas causas centrais desse problema de corrupção na dimensão que ele tomou hoje. A primeira delas são falhas no sistema de justiça criminal, especialmente falhas que acarretam a impunidade e fazem com que o crime de corrupção compense, permitindo que a pessoa, no balanço de custos e benefícios, veja que existem mais benefícios do que custos. O segundo problema central são falhas no sistema político. Nós vivemos um sistema político que é praticamente infiscalizável, em que nós temos uma infinidade de candidatos e que, para despontarem nessa multidão, precisam de recursos públicos volumosos, pois eles concorrem não só com essa multidão, mas eles precisam fazer campanha eleitoral por todo um estado. E nós temos uma série de outros problemas, grande número de partidos políticos, dificuldades de formar coalizões, loteamentos em cargos públicos por parte de partidos políticos, do sistema político e assim por diante. Tudo isso gera um ambiente muito propício, favorável, que estimula a prática da corrupção. E como é que a gente pode reverter esse cenário? Essa mudança passa também pelas 10 medidas sugeridas pelo Ministério Público de combate à corrupção? Com certeza, se nós queremos um país com menores índices de corrupção, efetivamente, não basta a Lava Jato. Embora meu desejo fosse que a Lava Jato bastasse, ela não vai promover essa transformação que nós queremos, porque ela é um caso criminal como foi o mensalão. Ela pode punir pessoas que praticaram crimes, ela pode recuperar o dinheiro desviado, e tudo isso é bom que aconteça. Mas nós precisamos mudar, não basta você tratar o tumor, o sistema é cancerígeno. Nós precisamos fazer com que o sistema não seja mais cancerígeno. E para isso nós precisamos caminhar na direção de uma reforma política consistente e de uma reforma do sistema de justiça criminal. Aquelas 10 medidas contra a corrupção oferecidas pelo Ministério Público Federal, que foram abraçadas pela sociedade, estão em discussão no parlamento, elas objetivam atacar justamente os nós do sistema de justiça criminal, que geram impunidade, elas objetivam desatar esses nós, desfazer esses nós para que o sistema seja mais eficiente. E como aprovar medidas como essas, sendo que a decisão também passa por pessoas diretamente afetadas por essas investigações, no caso, os nossos políticos representantes do Congresso? O Congresso, os políticos, eles têm muito poder, mas tem alguém que tem mais poder do que eles, que é a sociedade, é a população. Eu acredito que se a população se envolver, se engajar, tomar consciência da necessidade dessas reformas e incentivar a sua aprovação, persistindo, essas reformas virão. Vejam que, ainda que hoje determinados políticos não queiram essas reformas, ainda que hoje existam grandes personagens investigados ou processados criminalmente por corrupção que fazem parte da cúpula do governo, nós podemos, como sociedade, mudar todo mundo que está lá no ano que vem, em 2018. Então, a população, com o poder do voto,
aliado a uma organização para incentivar essas reformas, para incentivar essa pauta de corrupção, inclusive no momento do debate eleitoral, pode nos trazer as reformas que nós desejamos para o nosso país. O presidencialismo de coalizão nesse quadro de reformas é um problema também? O presidencialismo de coalizão, nesse sistema, o presidente, para governar, ele precisa formar uma base aliada, uma base de partidos e políticos que lhe deem sustentação e passem no Congresso as reformas, os projetos de lei que são necessários para que ele execute o seu plano de governo, o seu projeto de governo. Isso se chama de governabilidade, quando o governo, o presidente, consegue governar, consegue passar os projetos de lei necessários para implementar o seu plano de governo. O que nós temos hoje no Brasil é um número de partidos políticos que não tem equivalente no mundo. Nós temos mais de 35 partidos políticos e vários outros em formação. Isso torna praticamente inviável o presidente sentar e negociar com tantos partidos para chegar a uma conclusão, para conseguir esse apoio. Hoje, a proliferação dos partidos é estimulada pelo modo como funciona o sistema partidário, em que partidos são formados como legendas de aluguel, simplesmente para conseguir tempo de televisão, valores de financiamento de campanha destinados do fundo partidário, e sem que eles reflitam uma plataforma de governo específica. Tudo isso é pernicioso porque na formação da base aliada, o governo acaba cedendo e emprestando a possibilidade de que esses partidos indiquem pessoas que vão ocupar esses cargos públicos, e muitas vezes essas pessoas vão lá com uma missão muito clara, que é de arrecadar recursos, arrecadar propinas à margem da lei para financiar essas caríssimas campanhas eleitorais. Ou seja, existem vários aspectos desse sistema que não são positivos e que precisariam ser objeto de atenção, discussão e reforma. Agora, voltando a falar da Lava Jato, é a maior operação de combate à corrupção no Brasil, já revelou diversos escândalos, uma dimensão que muitas pessoas talvez não pudessem imaginar, a maioria das pessoas. Por que se chegou tão longe? A que você atribui essas investigações terem tomado essa proporção, investigações que hoje perpassam diversos órgãos públicos, inclusive? A Lava Jato se desenvolveu com base num novo modelo de investigação calcado em 4 pilares. O primeiro desses pilares foi a estratégia de fases. Nós já temos mais de 30 fases há bastante tempo, e essas fases são momentos em que são cumpridos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, e a partir desse momento, as instituições envolvidas numa sinergia, numa integração com Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, passam a focar nos alvos específicos daquelas mandados, daquela fase. Isso tende a gerar um resultado prático dentro de uns 30 a 35 dias, que são acusações criminais com base nas provas produzidas e analisadas. Além dessa estratégia de fases, que gerou uma integração e permitiu que fosse se mantendo o foco em determinados frutos que iam amadurecendo, vamos colocar assim, houve ainda o emprego de modo arrojado, de modo consistente, de acordos de colaboração premiada com réus e acordos de leniência com pessoas jurídicas. Esses acordos, eles alavancaram a investigação. As colaborações, as delações, foram o motor pulsante da Lava Jato, porque quando você investigava uma pessoa por um crime A e ela colaborava, ela revelava crimes B, C, D e E, todo um alfabeto de crimes, permitindo a expansão da investigação. O terceiro pilar foram as cooperações, a cooperação interna, dentro do Ministério Público, entre as diferentes instâncias, a cooperação interinstitucional com outros órgãos públicos federais, estaduais, e a cooperação internacional. A Lava Jato hoje coopera, troca informações com 1/5 dos países do globo. Por fim, nós temos uma estratégia de comunicação social, porque num caso com essa dimensão e com tantos interesses envolvidos, essa operação não avançaria sem um apoio consistente da sociedade. Isso só se mostrou possível por uma política de transparência, de prestação de contas, de publicidade das informações. Agora, fora esse modelo de investigação, é claro que ela dependeu de vários outros fatores improváveis, fortuitos, sem os quais ela não aconteceria, o que torna ela ainda um ponto fora da curva de um sistema de justiça criminal que permanecerá produzindo impunidade se não forem feitas reformas estruturais nele. E o trabalho de investigação ainda vai longe? As investigações são imprevisíveis, elas são dinâmicas justamente por causa das colaborações, porque quando um réu, ainda que você estivesse no final de uma investigação, se um réu decide colaborar, ele pode revelar uma série de outras linhas de investigação que você vai seguir, produzindo provas. É claro que a gente nunca acusa alguém com base em uma colaboração, mas só se conseguirem produzir provas consistentes a partir dela, mas ela pode revelar essas outras linhas que você vai seguir
para eventualmente acusar outras pessoas. Então, é absolutamente imprevisível hoje o que vai acontecer, ainda mais num contexto em que foi recém feito um acordo de colaboração, um acordo de leniência com a empresa Odebrecht, revelando uma infinidade de novos crimes. Agora, a operação também tem sofrido diversas críticas, né? Algumas, inclusive, falam de uma suposta seletividade nas investigações. De que maneira o senhor responde a essas críticas e a que o senhor atribui esse tipo de crítica? Críticas são saudáveis para o aperfeiçoamento do funcionamento das instituições públicas. Ninguém é isento de erros. Agora, o que nós vemos é uma repetição incessante de críticas sabidamente infundadas. Por exemplo, a crítica de que existiriam prisões para fazer colaborações, para incentivar colaborações, como se fossem uma espécie de tortura. Isso sabidamente não é verdade, porque a maior parte das colaborações, mais de 70%, não partiu de pessoas presas, partiu de pessoas soltas, ou mesmo de empresas que não são presas. Além disso, nós temos mais de 240 mil presos provisórios no país. Isso não gera um número de colaborações minimamente significativo, comparável ao número das prisões. É um argumento sem qualquer fundamento, é uma crítica sem qualquer fundamento, assim como a crítica de partidarismo. Não faz sentido você dizer que mais de 100 agentes públicos, sem qualquer pretérito de envolvimento político-partidário, buscaram formar um conluio para prejudicar pessoas, para praticar injustiças, ainda que sofrendo risco pessoal, risco de demissão se você pisar fora da linha num caso de tanta expressão como a Lava Jato é. A Lava Jato hoje é um verdadeiro Big Brother, mais de 95% das decisões e dos atos praticados ao longo da investigação foram confirmados por 3 instâncias independentes. Então, você construir uma ideia de perseguição partidária dentro desse contexto é você construir uma teoria conspiratória. Agora, por que a Lava Jato, no seu começo, nos primeiros anos de sua evolução, pegou mais alguns partidos, como PT, PP e PMDB? Pegou porque eram os partidos da base aliada do governo, eram os partidos que faziam as indicações dos diretores da Petrobras. O governo não admitiria que estivesse na Petrobras, num cargo de direção, qualquer pessoa de um partido de oposição, justamente porque o apoio do partido é condição para que se aceite a indicação desse partido para que alguém figure num cargo público de tal relevância. Isso explica a razão de se terem pego esses partidos de modo mais consistente no momento inicial. Agora, na medida em que outras grandes empresas e outras pessoas vêm colaborar com a injustiça, é provável que a investigação se alastre para toda uma miríade de partidos políticos do Brasil. Agora, qual é o legado que o senhor acredita que a operação vai deixar no Brasil? Vai realmente ser um marco que aponta para uma mudança de cultura ou não? Nós não sabemos ainda se a Lava Jato representa uma pequena saída do nosso país de uma estrada de impunidade, de corrupção, ou se ela vai efetivamente nos colocar em novos trilhos rumo a um país menos corrupto. Isso porque talvez o maior mérito da Lava Jato foi fazer um diagnóstico. Mas todos nós sabemos que não basta você ir ao médico e você ser diagnosticado com o problema. Você deve buscar fazer o tratamento. O que a Lava Jato faz é um diagnóstico de uma situação de corrupção espalhada por diversos órgãos públicos, endêmica, histórica, problemática. Agora, se nós queremos efetivamente um país diferente, nós precisamos caminhar para o tratamento, nós precisamos caminhar para as reformas e a sociedade é a grande responsável por isso. O senhor também fala de 2 modelos, de 2 atitudes diferentes que 2 países tomaram face a problemas de corrupção, Hong Kong e Itália. Quais foram esses caminhos e por que o senhor defende o de Hong Kong? Nós estamos como país frente a uma encruzilhada. Nós podemos seguir o caminho representado por Hong Kong ou o caminho italiano. Na Itália existia uma operação muito semelhante à Lava Jato, que foi chamada de mãos limpas. O percentual das propinas era o mesmo, 3%, dividida entre agentes públicos, empresários, entre agentes políticos, entre partidos. E até mesmo nós identificamos que no centro daquele esquema estava uma estatal petrolífera, como a Petrobras está no centro do esquema identificado pela Lava Jato. Agora, o que aconteceu na Itália foi que críticas de supostos abusos cresceram e, embora esses abusos jamais tenham sido comprovados, isso foi suficiente para que a população colocasse um pé atrás. E quando ela colocou esse pé atrás e deixou de apoiar a operação, o sistema corrupto reagiu, contra-atacou e passou por cima da investigação. Foram aprovadas várias leis para esvaziar a investigação e as punições que de outro modo seriam possíveis. Chegou a ser editado um ato que foi chamado de Lei Salva Ladrões, que proibia a prisão preventiva de pessoas acusadas por corrupção. A Itália caminhou por um caminho, acabou trilhando uma rota que a conduziu a uma situação em que hoje é mais difícil você investigar e punir corrupção do que era antes.
porque até mesmo a imprensa não divulga mais tanto a corrupção, porque depois de algo gigante, de uma corrupção imensa, tudo parece pequeno. E as pessoas que viram que no final das contas não houve punição efetiva dos responsáveis, hoje se sentem mais incentivados, mais à vontade para praticar a corrupção, porque viram que a corrupção acabou compensando. Outro caminho que nós podemos seguir, completamente distinto do caminho italiano, é o caminho de Hong Kong. A partir do escândalo de corrupção na década de 70, Hong Kong, que era considerado um dos lugares mais corruptos do mundo, implantou uma série de reformas que envolveram, inclusive, a reforma do sistema de justiça para alcançar uma punição proporcional, devida, justa em relação a corruptos, que fosse efetivamente aplicada, e Hong Kong conseguiu evoluir para uma situação a um ponto em que esse lugar é considerado como um dos países mais honestos do mundo. No ranking de corrupção da Transparência Internacional, Hong Kong está na posição como 17º, 18º país mais honesto. Isso porque implementou reformas. Nós podemos esperar que mudanças caiam do céu e nós vamos amargar o destino italiano, em que se perdeu a janela de oportunidade para reformas, ou nós podemos assumir nas nossas mãos as rédeas do nosso destino, nos assumir como brasileiros construtores da nossa história, abandonar a posição de vítimas do passado, vítimas de políticos que não nos representam, e tomar nas nossas mãos o nosso papel, que é lutar por reformas, incentivar mudanças, votar bem, de modo consciente, e trazer para nós o resultado, o país que nós desejamos. Um país com menos corrupção e com menos impunidade. É o que a gente deseja, com certeza. Dr. Deltan Dallagnol, muito obrigada pela sua presença aqui e sucesso no seu trabalho de combate à corrupção. Eu que agradeço, Dalva, obrigado por vocês, por esse tempo de reflexão conjunta e que nós todos possamos caminhar para um país melhor. E nós voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima!